Eu não sei se os irmãos já pesquisaram e já procuraram no Google ou em qualquer outra fonte sobre as profissões mais perigosas do mundo. Eu fiz essa pesquisa há um tempo atrás e duas delas estão justamente no alto mar. A primeira é pescador de alto mar. Inclusive, algumas semanas atrás, um pescador de alto mar, que era também participante, ator, vamos dizer assim, da vida real, de um reality da Discovery Channel, ele faleceu, justamente gravando uma dessas suas pescas, que é por temporada. Ele acabou sofrendo um acidente, esse acidente lhe foi fatal. Uma outra profissão também muito perigosa é a profissão de operador de plataforma de petróleo, que também geralmente é em alto mar. Na terra nós temos outras profissões, como por exemplo o lenhador, e quando faz alguma coisa errada ali pode ser esmagado ou pode ser triturado pela sua motosserra, esmagado pela árvore ou triturado pela motosserra. Mas tem uma quarta que é muito vívida na minha mente, porque durante o período de tempo que eu morei em São Paulo e que eu voltava do colégio para casa, eu passava por alguns edifícios bem altos. E eu observava uma pessoa pequenininha lá em cima, pendurada por uma corda, limpando as janelas pelo lado de fora do edifício. E eu dizia, meu Deus, essa profissão deve pagar muito bem, né? Porque a pessoa precisa de uma coragem tremenda para poder limpar essas janelas aí, de tempos em tempos, apenas segurado por esse cabo de aço ou corda, não dava para saber exatamente o que era, sentado naquele banquinho. Mas, pastor, por que o senhor está falando sobre profissões perigosas? Porque o tema da nossa mensagem de hoje é os grandes perigos em relação ao culto. Os grandes perigos em relação ao culto. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas cultuar a Deus pode ser perigoso. Apresentar culto ao Senhor pode ser perigoso. E é exatamente isso que o texto nos fala. E eu quero ler esse texto com vocês. Vamos abrir lá em Malaquias. Para quem não sabe onde fica, você pode abrir em Mateus e retornar algumas páginas, tá? Porque Malaquias é justamente o último livro do Antigo Testamento, que já, depois dele, inicia o Novo Testamento. Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Eu quero ler do versículo 6 até o versículo 14. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o 14. Os irmãos podem permanecer sentados, eu farei a leitura do texto quando ele diz assim: o filho honra o pai, o servo também honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vocês dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntas, em que te havamos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas se com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis o balde ou fogo do meu altar. Pois eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós tem o profanado quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que é dilacerado, o que é coxo, o que é enfermo, e assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu, por acaso, isso da vossa mão? Diz o Senhor.
Pois maldito seja o enganador que tem um animal sadio no seu rebanho, que o promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Os grandes perigos do culto ao Senhor. Nós estamos vivenciando um período de estudo nas nossas escolas bíblicas dominical, na classe de adultos, que fala sobre o retorno. E é esperançoso pensar sobre esse retorno, sobre como depois de 70 anos de cativeiro, o povo é liberado pelos reis medo-persas, por Ciro, por Dario, por Xerxes, Artaxerxes e assim por diante, a retornar para Jerusalém, a reconstruir o templo, a reconstruir a cidade e retomar a sua vida e o culto a Deus. E nós ali que estamos estudando as narrativas de Esdras, as narrativas de Neemias, com o retorno de ambos e também de Zorobabel, ficamos animados por perceber o quanto o Senhor é bom e gracioso e não permite que o seu povo sofra por muito tempo. E ficamos imaginando, se assim não soubéssemos, como aquele povo teria vivido feliz para sempre. Mas o fato é que nós estamos lendo a Bíblia e não um livro da Disney. E o feliz para sempre, em meio a um povo de coração pecaminoso, não existe. Então logo aquele povo reconstrói o templo, então logo aquele povo reconstrói a cidade, aquele povo com o passar do tempo se esquece novamente do seu Deus. É nesse tempo que Malaquias profetiza. Um tempo em que o povo já estava novamente pecando contra o Senhor. Um tempo em que o culto que o povo estava oferecendo não era agradável ao Senhor, a ponto do Senhor dizer, é melhor que alguém dentre vós fechassem as portas. Imagine o Senhor dizendo que era melhor que a igreja ficasse de portas fechadas. É claro que eu estou aqui trazendo uma ilustração, pois eu estou falando do templo e dos sacrifícios que eram oferecidos ali. Então era melhor que não houvesse aqueles sacrifícios, que não houvesse aquele culto ao Senhor, porque aquilo não era agradável. É aí que mais uma vez eu volto ao tema dessa mensagem. O grande perigo de cultuar a Deus. Pastor, e qual é o grande perigo de cultuar a Deus? O primeiro é o perigo de viver sob a liderança decadente. Percebam que o Senhor, ele começa claramente dizendo que os sacerdotes estavam pecando contra ele. O pecado do povo era também uma consequência da vida dos seus líderes que não andavam segundo a vontade de Deus. O verso 6 diz que o filho honra o pai, diz que o servo honra o Senhor, mas que o seu povo não tinha honrado a Deus. E que ainda se perguntava no que nós estamos faltando, o que nós não estamos oferecendo. O povo estava cultuando a Deus sem ter vida com Deus. O povo estava indo ao templo sem ter comunhão com o Senhor. E a crise começava justamente a partir da liderança. Porque haviam líderes que estavam distantes e sem vida com Deus. Sem vida com o Senhor. E Deus se importa muito mais com quem somos do que com o que fazemos. Vou repetir. Deus se importa muito mais com quem somos do que com o que fazemos. Ele não está preocupado sobre o seu cargo, ele não está preocupado sobre o que você vai fazer, sobre os seus atributos, sobre os seus ensaios, sobre a sua rotina litúrgica atarefada. Não. Ele está preocupado sobre a inclinação do seu coração. Deixa eu voltar para o tema da EBD. Nós temos estudado o livro de Esdras, e hoje foi a lição sobre Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. E a primeira coisa que o versículo diz é que Esdras decidiu, ou seja, inclinou o seu coração para aprender a palavra de Deus. Porque tudo começa com essa postura de humildade, de se colocar diante do Senhor, desejoso da presença do Senhor. A nossa fome e a nossa sede não podem ser jamais de outra coisa, senão da própria presença de Deus. Do amor desse Deus, do cuidado desse Deus, da graça desse Deus. Porque de outra forma nós incorremos no segundo erro. Qual é o erro? O erro da insensibilidade espiritual. É no versículo 7 que o povo está perguntando: no que erramos? Ou seja,
eles estavam sem a verdadeira vida de adoração a Deus, fazendo apenas o seu serviço no templo ao Senhor, mas não se questionavam e não se percebiam errados. Pelo contrário, questionavam o profeta e questionavam o próprio Deus, dizendo: Senhor, no que nós estamos errados? Qual é o nosso erro? Irmãos, muito pior do que um coração endurecido é um coração que não aceita que está errado. Muito pior do que cultuar de maneira incorreta é um coração que não percebe que está pecando. Porque todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo fala ao nosso coração e mostra o nosso pecado. Afinal de contas, é Ele quem age, não só nos cristãos, mas também no mundo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo que vem da parte de Deus. Porém, se nós não somos sensíveis a essa voz, nós vamos cauterizar, ou seja, endurecer o nosso coração. Um coração que é de carne, um coração que é para ser maleável, um coração que diante do confronto que a própria palavra traz sobre nós, vai ficando duro, vai ficando questionador e vai começar a duvidar até mesmo daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Era assim o coração do povo daquela época. Eles estavam fazendo a coisa errada e diante da voz profética que o Senhor levantou no homem chamado Malaquias, eles questionavam dizendo: o que nós temos feito de errado? Qual é o nosso erro? O coração endurecido, o coração que estava ali pecaminoso, foi tomado de insensatez, ao ponto de não perceber os seus próprios erros. E aí Malaquias é mais incisivo e direto, quando no versículo 8 ele vai dizer: olha, vocês têm trazido animal cego para sacrificar, será que isso não é mal? E quando vocês trazem também aquele que está coxo, aquele que está enfermo, será que isso também não é mal? E aí ele faz uma comparação bem interessante, ele diz: ora, vocês apresentem isso ao governador de vocês, para ver se por acaso ele vos será favorável. Uma boa medida, uma boa régua, uma boa forma, um bom parâmetro para analisar a nossa vida é verificar se nós estamos apresentando a Deus e ao reino de Deus a mesma coisa, a mesma vontade, a mesma desenvoltura, o mesmo esforço, o mesmo tempo, a mesma dedicação a que nós dedicamos e apresentamos às outras coisas. Será que temos diante dos homens apresentado o melhor de nós e diante de Deus aquilo que sobra? Ou será se ao contrário? Se temos apresentado diante de Deus aquilo que nos é o melhor, para que também o Senhor nos abençoe a apresentar com excelência diante dos homens aquilo que precisamos. De uma vez por todas, Deus não busca rituais. Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 4, busca verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E o que significa isso? Isso significa que a vida no altar vem antes da oferta. Isso significa que a vida vem antes da liturgia. Isso significa que Deus ele rejeita a oferta quando ele olha para o coração do ofertante e aquele coração não é reto. Pastor, que conversa é essa? Qual é então o único motivo pelo qual o Senhor recusou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Porque uma foi trazida com fé e a outra de qualquer maneira. E esse foi o motivo pelo qual aceitou uma e rejeitou a outra. Rejeitou a outra. Então a gente precisa cuidar da nossa vida antes da gente poder desenvolver algo, ou fazer algo, ou estar diante desse Deus santo. Desse Deus que tudo vê, desse Deus que tudo sabe, desse Deus que tudo conhece. Porque um culto ao Deus santo sem santidade é rejeitado. Porque a aparência sem essência é abominação. É amaldiçoada. Nós estávamos ontem junto com os nossos jovens, juntos não, porque a gente ficou um pouquinho de lado e eles ficaram lá em frente
ao palco, né, mais centralizado para assistir a cantora Aline Barros. E aí quando saímos de lá, já quase que meia-noite, provavelmente já era meia-noite mesmo, a Maria falou: papai, estou com fome. E aí eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu vou achar para comer na rua meia-noite? Aí viemos de lá para cá, e aí quando passávamos justamente na Praça do Nazaré, estava lá aquela lanchonetezinha do canto ali, ainda aberta, com as luzes acesas, com o pula-pula lá montado, com as cadeiras todas normais. Eu disse: opa, achei um negócio ali. E aí parei o carro, fui até lá. Quando eu cheguei lá no Tiago, disse: Tiago, ainda está funcionando, tem lanche? Ele: não, já fechou, pastor. A gente fechou 11 horas, estamos aqui, não sei nem o que é que nós estamos fazendo aqui, mas está aberto. Aí eu voltei triste para o carro e lembrei com o Marcos e com a Maria e a Alexandre, dizendo: olha, é por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque dá raiva você ir num lugar que aparentemente está aberto, está funcionando, você com fome e não ter comida. Eu vou dizer: meu irmão, pois fecha, não fica aí fazendo pegadinha com os outros não. Porque vocês lembram quando Jesus estava já na semana da paixão e ia de Betfagé para Jerusalém, e ele passa pelo caminho no caminho e vê uma figueira ao longe. O texto diz que ele estava com fome e vai até aquela figueira, só que aquela figueira tinha folha, aquela figueira tinha galho, aquela figueira era frondosa, mas lhe faltava o quê? Fruto. E o Senhor, então, imediatamente amaldiçoou aquela figueira. E no outro dia, quando eles passaram retornando, a figueira estava seca. Porque internamente era exatamente assim que ela era. Uma figueira que não tinha capacidade de frutificar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aparência sem essência. Ou seja, você parecer crente, você parecer servo de Deus, você parecer serva do Senhor, você parecer alguém religioso, alguém que tem intimidade, que tem comunhão com Deus, sem de fato ser. Não é bênção, é abominação. E isso é muito perigoso diante de Deus. O Senhor está criticando os seus sacerdotes, aqueles que ele mesmo tinha colocado de uma família, tinha separado, chamado para si, dito: olha, vocês vão apenas me servir. E o Senhor estava os criticando justamente porque eles estavam vivendo essa vida de apenas aparência, de apenas falta de essência, sem demonstrar fruto algum. Mas mais do que isso, eles estavam oferecendo a Deus aquilo que eram as suas sobras. Os versículos 13 vão ser bem enfáticos quando eles dizem: olha, que canseira, vocês estão me desprezando, é assim que diz o Senhor dos Exércitos, porque vocês estão oferecendo no altar o animal dilacerado, é o coxo, é o enfermo, e vocês estão fazendo assim com toda a vossa oferta. Vocês são, pois, malditos, no versículo 14, porque vocês estão tentando enganar ao Senhor. Você que tem um animal sadio e no seu rebanho, que assim também o promete ofertar ao Senhor, mas que na hora tem ofertado justamente aquele que está doente. Eis o perigo de oferecer o resto a Deus. O povo estava levando para o altar animais cegos. O povo estava levando para o altar animais coxos. O povo estava levando para o altar animais doentes. Eles estavam simplesmente dando para Deus aquilo que não servia para mais nada. Mas lembre-se, o Senhor não aceita sobras, o Senhor exige o melhor. Como era que a lei dizia, que o animal que vai ser ofertado, seja oferta de paz, seja oferta de holocausto, seja oferta por perdão de pecados, deve ser o primogênito perfeito, ou seja, sem defeito algum. Ah, mas o Senhor quer demais. Por que o Senhor quer o melhor dos homens? Porque o Senhor é aquele que nos deu o melhor que tinha. Amém? Amém. Quando João Batista vê Jesus se aproximando dele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem pecado, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem nenhum tipo de apontamento que pudesse ser feito. E esse Cordeiro foi tentado, e esse Cordeiro foi testado, e esse Cordeiro foi questionado, e esse Cordeiro foi de todas as maneiras ali colocado sob pressão, para que de alguma maneira ele pudesse mostrar uma imperfeição, mas não mostrou nenhuma. Foi esse Cordeiro chamado Jesus Cristo que o Senhor deu
por mim, por você, por cada um de nós. Então, quando no Antigo Testamento ele pedia e exigia, segundo a lei, animais sem defeitos, era porque lá no Novo ele já tinha o seu cordeiro perfeito para dar por cada um de nós. Então a gente precisa entender que Deus não aceita sobras, Ele exige o melhor, porque é justamente o melhor que Ele dá para nós. Da próxima vez que você for entregar alguma coisa para o Senhor, não entregue o que sobra. Se é o seu tempo, que seja o primeiro tempo e não o tempo restante. Se é a sua energia, que seja a sua potência máxima e não a energia restante. Se são os seus recursos, que sejam o melhor que você pode fazer. Porque todas as vezes que nós oferecemos o tempo restante, a energia restante, os recursos restantes, isso só revela como nós estamos de Deus. E sabe como é que nós estamos de Deus? Distantes. Porque nós estamos próximos de outras coisas, estamos gastando energia em outras coisas, estamos colocando nossos recursos em outros lugares e distantes do Senhor. Por último, nós somos alertados do perigo de temer mais aos homens do que a Deus. O povo estava numa hipocrisia tão grande que eles estavam oferecendo para Deus, animais coxos, animais que foram feridos, animais que não serviam nem para eles mesmos, nem para o mercado, nem para qualquer outro tipo de negócio, mas diante dos governantes, diante dos reis, diante daqueles a quem eles temiam ali na terra, eles continuavam dando o melhor. E o próprio Senhor questiona isso nos versículos 8 e 9, dizendo: olha, vocês não têm feito isso com os governantes de vocês. Façam para vocês verem. Preparem algo mais ou menos para receber o governante de vocês, para ver se eles vão os honrar. Isso revela que o nosso nível de reverência também nos mostra quem realmente nós valorizamos. Nós reverenciamos quem nós verdadeiramente valorizamos. E aí a gente precisa ver se nós estamos reverenciando ao Senhor ou não. Porque o culto deles era um culto sem vida. A música não fazia sentido, a oração não era sincera, os sacrifícios eram defeituosos e o povo não vivia em santidade. Tudo isso para que o Senhor nos lembrasse de que a obediência vale muito mais do que o ritual. Por isso o Senhor diz: feche esse templo, porque esse templo está oferecendo um culto falso e eu não sou um Deus falso. Porque quando isso acontecia, o próprio povo já estava se cansando. Versículo de número 13, para terminar. Eles dizem ainda: que canseira. Quando nós não estamos sendo verdadeiros com Deus e não estamos próximos de Deus o suficiente, a vida espiritual que deveria ser prazerosa, a vida espiritual que deveria ser alegre, a vida espiritual que deveria trazer consigo um jugo e um fardo suave, se tornam canseira e enfado. A presença de Deus já não gerava no meio daquele povo alegria. Por quê? Porque o coração daquele povo estava longe de Deus. Logo, o culto tinha se tornado cansativo, nada mais agradava, tudo irritava, a alma estava fria, porque o coração daquele povo estava distante de Deus, estava longe do Senhor. Pastor, como nós podemos então restaurar o nosso culto a Deus sem que nós cultuemos sobre esses perigos? Duas coisas que o próprio texto nos mostra. Por várias vezes ele repete: eu sou Deus grande entre as nações. Lembrem-se da grandeza de Deus. O nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, só Ele é digno do nosso louvor, da nossa honra e de toda a nossa vida. Só Ele é digno da nossa referência. Ele é único, é o maior. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há no céu, não há na terra, não há no ar ninguém como o nosso Deus. Só Ele é grande, só Ele é poderoso. Mas se isso não for suficiente, lembre-se de outra coisa. Lembre-se que esse Deus nos ama. Se você não puder cultuá-lo por conta desse amor, eu já não sei mais o que será de você. Porque o culto que agrada a Deus, ele não é pleno e perfeito na forma, mas ele sempre será verdadeiro no coração. Vou repetir: o culto que agrada a Deus pode não ser perfeito e pleno na sua forma, mas ele sempre será
verdadeiro no seu coração. Não há nada que importe lá fora mais do que cultuar a Deus. Não há nada que nos atrapalhe ou nos impeça de cultuar a Deus. Não há raiva, não há rancor, não há mágoa, não há pecado, não há presente, problema, nada. Quando estamos cultuando a Deus, quando estamos ofertando a nossa própria vida no altar de Deus, é isso. É de coração, é de verdade e é com toda a nossa vida. Precisamos então perguntar a nós mesmos: será que eu estou oferecendo a Deus o meu melhor? Ou tal qual os sacerdotes e o povo daquela época, apenas o que sobra? Será que a minha vida confirma o meu culto? Ou seja, se ao sair daqui eu continuarei em espírito de culto ao Senhor? Ou se culto para mim é apenas algo que eu faço no domingo à noite, quando eu me reúno com os meus irmãos a partir das 19 horas? Será que eu tenho prazer na presença do Senhor? Ou tem sido cada vez mais enfadonho, tem sido cada vez mais cansativo estar na presença do Senhor? Tanto é que me dá às vezes vontade de tirar férias. E aí eu tiro férias da casa do Senhor, da comunhão com o Senhor, do povo de Deus. Será que eu estou vivendo para agradar a Deus ou estou buscando o favor dos homens? É o que o apóstolo Paulo pergunta a si mesmo. Vivo eu para agradar aos homens ou antes busco o favor de Deus? Deus não está procurando performance no altar. Deus está procurando corações rendidos que se entreguem a Ele verdadeiramente. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quando, ó Deus, o Senhor nos chama a meditar e a pensar, ó Deus, sobre o próprio culto que oferecemos a Ti, é porque o Senhor, ó Deus, deseja consertar-nos, deseja, ó Deus, transformar-nos, deseja, ó Deus, que este culto seja pelo Senhor aperfeiçoado. Este culto que flui de corações, ó Deus, de criaturas pecadoras, precisa urgentemente, ó Deus, ser pelo Senhor direcionado, pelo Teu Santo Espírito guiado. É o que fazemos todas as vezes ao virmos aqui para esse altar antes de cultuar, porque é impossível cultuar ao Senhor sem pedir direção do Senhor para tal. Mas também queremos fazer neste final, Deus. Queremos pedir, ó Deus, individualmente para cada uma das nossas vidas aqui presentes. Ajuda-nos, ó Deus, a cultuar ao Senhor. A não permitir que esse culto acabe, ó Deus, quando nós dissermos amém. Mas, ó Deus, que ele continue ao sairmos daqui, que ele continue durante toda a semana e que a nossa vida seja essa vida de serviço alegre, de serviço prazeroso, de serviço, ó Deus, santo, dedicado ao Senhor. Que sejamos testemunhas Tuas, que sejamos pessoas que verdadeiramente façam a diferença, que sejamos pessoas que sempre que pensem no Senhor, falem com o Senhor, cultuem ao Senhor, o façam de todo o coração. No mundo, ó Deus, que clama pelas distrações, que tenta o tempo inteiro nos interromper, ó Deus, que sejamos fiéis a Ti, na dedicação do nosso tempo ao Senhor. Que sejamos fiéis a Ti, na dedicação da nossa vida ao Senhor. Que sejamos fiéis a Ti, ó Deus, na dedicação, ó Deus, de todo o nosso ser a Ti. Porque o Senhor o que tinha de melhor nos deu. E tudo o que fazemos, ó Deus, é por esta graça, é por esta misericórdia e em resposta a esse amor do Senhor. Que essa igreja, ó Deus, seja pelo Senhor cada vez mais santificada, cada vez mais transformada conforme a Tua palavra, para que, ó Deus, possamos cultuar ao Senhor, possamos adorar ao Senhor sem correr perigo, pelo contrário, tendo comunhão contigo e sendo, ó Deus, o nosso culto recebido no Teu altar, porque é daí que o Senhor derrama graça, é daí que o Senhor, ó Deus, age com providência, é daí que o Senhor, ó Deus, realiza milagres, é daí que o Senhor transforma as vidas, salva vidas, é daí que o Senhor, ó Deus, derrama todo favor, ó Deus, sem o qual nós não vivemos. Tudo o que fazemos é por Ti, tudo o que fazemos é para Ti, mas tudo o que queremos continuar fazendo é contigo, Senhor. Se o Senhor não for à frente, se o Senhor não for o condutor, se o Senhor não for aquele que nos direciona, ó Deus, nós nem queremos ir, nós nem queremos fazer.
Abençoe o teu povo. Abençoe, ó Deus, aqueles que oram nessa hora. É a nossa oração, é a nossa gratidão. Nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem continuar orando. E você que nos visita essa noite, diante de tudo que foi falado, tem algo que eu ainda gostaria de falar para você. A melhor maneira de cultuar a Deus é tendo comunhão com Ele por meio de Jesus. E para ter comunhão com esse Deus por meio de Jesus, a Bíblia diz, você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca. Se o desejo do seu coração é justamente esse nessa noite, cultuar a Deus, crendo em Jesus, eu te convido a levantar uma de suas mãos, que eu quero dizer, seja bem-vindo à família de Deus. Esse não é o momento de apenas passar para uma nova religião, não. Esse é o momento de passar para uma nova vida, uma vida com Jesus, uma vida com Deus, uma vida de culto dedicado ao Senhor. Se é o desejo do seu coração, você pode levantar uma de suas mãos, você pode falar comigo ou com qualquer um dos irmãos ao final do culto, porque o nosso desejo é orar por você. É dizer para você que esta é a melhor e maior decisão que você pode tomar na sua vida e que a impactará não apenas hoje, não apenas no amanhã, mas por toda a eternidade. Amém? Vamos ficar todos de pé e vamos orar no nome desse Jesus, agradecer a Ele por este culto e louvarmos a Ele também pedindo pela semana que Ele nos concederá. Senhor nosso Deus, nós, ó Deus, louvamos ao Teu nome, por conta, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor nos permitiu aqui fazer. Cada um dos Teus servos, ó Deus, que passou por esse altar, ó Deus, para deixar um pouco dos Seus dons, dons esses que o próprio Senhor foi quem nos concedeu. Dom de tocar, de cantar, ó Deus, de registrar momentos, de dirigir, de pregar a Tua palavra. Dons, ó Deus, que são, ó Deus, a multiforme graça do Senhor derramada sobre a Tua igreja para que em tudo ela seja suprida. E esses dons, ó Deus, não são para agradecimento pessoal, não são para que pessoas sejam vistas, reconhecidas e honradas, não, mas são para que o Senhor seja glorificado, a Tua palavra seja pregada e pessoas possam ouvir que a única esperança para as suas vidas é crer em Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque é isso que nós fazemos fim de semana após fim de semana, dia após dia em que estamos aqui reunidos, ou nas nossas casas, nos pequenos grupos, ou no culto de doutrina, na escola bíblica, em todos os momentos, ó Deus, aqui e fora daqui. A nossa oração é para que o Senhor continue nos dando graça, para que, ó Deus, esse tempo e essa vida de testemunho continue, ó Deus, enquanto o Senhor voltar. Abençoe, ó Deus, essa semana. Que o Senhor cuide, ó Deus, de tudo aquilo que irá acontecer nela. Nos livre de todo o mal, ó Deus. Nos dá sabedoria para resistir à tentação. Nos faz depender de Ti, ó Deus, para fugir da aparência do mal e vivermos uma vida que seja essencialmente santa na Tua presença. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, depois a gente pode conversar um pouquinho, lembrando que tem a cantina aqui à direita, já preparada pela irmã Jordânia, e assim também podemos nos despedir em paz uns dos outros.